E o futebol é algo curioso. Há pouco mais de um mês estava aqui neste mesmo canal falando sobre as atitudes de Soteldo que fizeram com que o jogador fosse punido pelo Santos, sendo multado com o seu salário e ficando afastado há mais de um mês, né, dos demais companheiros por conta de atos de indisciplina, onde ele chegou atrasado no centro de treinamento do Santos, se recusou a treinar depois da partida contra o Blumen, treinar com os reservas, mas após esse período, Soteldo voltou aos campos. Esse retorno foi contra o Fortaleza, onde ele não conseguiu ajudar o time do Santos, mas contra o Grêmio, na minha opinião, foi o principal jogador santista. Foi dos pés do Soteldo que saíram os gols de Marcos Leonardo e também de Júlio Furti. E vamos falar então sobre a importância de Soteldo para esse time do Santos. E, como disse o Aguirre em entrevista coletiva, o que aconteceu com o Soteldo no passado, com outros treinadores, quando o Falcão também ainda estava no Santos, está no passado. Agora ele quer saber do futuro, do presente. O presente, no momento, Soteldo está reintegrado. Será que no futuro o Soteldo vai se manter assim? Focado, chegando nos horários, sendo importante para o Santos com assistências ou fazendo gols? É isso que nós queremos, que o Soteldo volte a ser protagonista de forma positiva no time do Santos e não protagonista de notícias ruins. É desagradável chegar aqui e falar, né, que algum jogador do Santos teve algum ato de indisciplina, que vai ser afastado. Eu particularmente não gosto, mas infelizmente é a minha função aqui no canal, né, como jornalista, como criadora de conteúdo do Santos, repassar o que está acontecendo no clube para vocês que me dão o privilégio da audiência. Mas vamos falar então sobre essa virada de chavinha, se é que a gente pode falar assim, do Soteldo, ele que teve um momento, né, que foi afastado, onde não estava 100% focado, que tinha outras preocupações, só que nesse período em que ele ficou afastado, o Santos teve que arcar, né, com algumas situações, que era, por exemplo, o que fazer com o Soteldo? Então o Santos tentou negociar o Soteldo, até mesmo na situação do Pituca, né? Tentou envolver o Soteldo ir para o Japão e o Pituca ser liberado pelos japoneses. Isso foi algo que não foi aceito pelo Kashima, por exemplo. Soteldo também não recebeu grandes propostas para deixar o Santos. E aí o Santos falou assim, bom, o que a gente vai fazer, né? Não conseguimos negociar o Soteldo nem em definitivo e nem por empréstimo. O Soteldo também deve ter pensado, bom, não chegou nenhuma proposta, então tenho que mudar minha postura, tenho que mostrar que estou a fim de voltar para o Santos, de ajudar a equipe santista. Então o Soteldo mudou o comportamento. No começo do afastamento, era um Soteldo que estava mandando indireta. Depois, um Soteldo que parou com indiretas, só registrando que estava treinando no CT Pelé, e voltou contra o Fortaleza, teve também essa volta contra o Grêmio, e depois do jogo contra o Grêmio, ainda no gramado da Vila Belmiro, ele foi entrevistado, né? E aí ele falou sobre essa volta ao Santos. Abre aspas para o Soteldo. Eu estava trabalhando depois que fiquei afastado. Estava trabalhando e queria voltar. Vendo meu time perdendo, eu queria voltar. Eu voltei, me preparei da melhor maneira e na hora de entrar eu estava ligado e sabia o que eu tinha que fazer e graças a Deus foi assim. Fecha aspas para o Soteldo, como vocês perceberam, ele falou 70 vezes nessa frase que ele gostaria de voltar, né, que ele ficou chateado de ver o time perdendo e não pode fazer nada, né, porque não está entrando em campo, não está jogando, e contra o Grêmio foi decisivo. Inclusive, várias imagens que foram compartilhadas pela Santos TV mostram o Soteldo bem emotivo na hora dos gols, após o apito final, onde ele chora, bem emocionado, né? Acho que passa um filme na cabeça de tudo que ele viveu nessas últimas semanas de afastamento, dessa indecisão se ia permanecer no Santos, se não ia permanecer. Espero que isso também ajude a dar essa motivação ao Soteldo. E um outro ponto também, a mudança que o Santos teve
no seu departamento de futebol. Então saiu o Falcão, que era uma figura que publicamente demonstrava ser contra a volta do Soteldo, a reintegração do Soteldo. Toda vez que ele era perguntado sobre o assunto, ele falava isso, que para ele o Soteldo permaneceria afastado. Vem o Galo, imagino que o Galo deve ter conversado com o Soteldo, né, dado algumas instruções de, olha, segue na linha, vamos te dar mais uma chance. Chegou o Aguirre, como eu disse, né, o Aguirre que falou que o que interessa para ele é a partir de agora, não o que aconteceu no passado. E uma outra figura que eu quero falar aqui com vocês sobre Tomás Rincon, porque o Tomás Rincon já conhece o Soteldo há um bom tempo, porque ele é capitão da seleção da Venezuela. E lá na Venezuela, o Soteldo é visto como um jogador que é meio que uma esperança. Eles também olham o Soteldo com essas questões disciplinares, né? Não deu certo no Canadá, não deu certo no México, mas eles sabem que aqui no Santos é o time que pode fazer com que o Soteldo atue bem e isso, de uma certa forma, respingue na seleção venezuelana. Então, será que Tomás Rincon também pode auxiliar o Santos e manter o Soteldo focado, manter o Soteldo comprometido com a causa Santos Futebol Clube? Porque ele é o capitão da seleção da Venezuela. Então, já conhece o Soteldo, sabe da importância tanto para o Santos como também para a seleção. Então, espero que Tomás Rincon possa ajudar o Santos nesse sentido. E uma outra questão também para a gente discutir, né, já que estamos falando da importância de Soteldo para o Santos nesse atual momento, é como ele pode ser utilizado. Soteldo pode ser utilizado como ponta no lugar do Mendonça ou no lugar do Lucas Braga, caso o Aguirre atue com 2 pontas, ou o Soteldo vai brigar por uma posição no lugar do Lucas Lima, como ele entrou contra o Grêmio. Inclusive, uma atuação do Soteldo que lembrou bastante aquela atuação contra o Palmeiras, onde ele joga de uma forma mais centralizada. Será que vai ser uma outra alternativa, uma outra função para o Soteldo, que inclusive é bem parecida à função que ele desempenha na seleção da Venezuela? Então, acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro, não sei se ele vai ser titular, mas com uma questão física melhor, né, do que contra o Fortaleza, do que contra o Grêmio, talvez ele possa começar como titular. O Aguirre deixou bem claro isso na entrevista coletiva, que o Soteldo não começou como titular por conta disso, que ele ficou quase 40 dias, né, sem treinar e ainda não estava com ritmo de jogo 100% perfeito para começar uma partida como titular. Enfim, espero que o Soteldo volte a ser uma referência positiva para o Santos, que a gente possa olhar no Soteldo dentro de campo, olhar ali a escalação 10, Soteldo, e sentir uma esperança de que ele possa ajudar o Santos. Pode ser um jogador também que ajude o Marcos Leonardo, ou se não tiver o Marcos Leonardo, Furti, a fazer gols, ser esse cara que aproxima o meio do ataque, esse jogador que chama a atenção dos adversários e pode ser que abra um espaço para algum outro jogador chegar como um fator surpresa. Então, sinceramente, espero que o Soteldo entenda a importância que ele tem para esse time do Santos, que ele volte a se inspirar, ter essa inspiração lá de 2019, né, que foi o auge da carreira do Soteldo, não só no Santos, tá? Eu acho que de modo geral foi o auge da carreira dele e que ele possa nos ajudar nessa luta contra o rebaixamento, que é uma luta que nem deveria existir no Santos Futebol Clube, mas infelizmente nós estamos atualmente, né, no Z4, mas vamos torcer para que isso seja de forma momentânea, que daqui a pouco a gente não esteja falando mais de zona de rebaixamento e risco de cair para uma Série B, tá certo? Mas quero saber aqui de vocês se vocês confiam nessa volta por cima do Soteldo, que ele pode ser esse cara que seja uma das referências técnicas do time santista. Me conta aqui nos comentários e peço para você se inscrever no canal. Confere aqui se você está inscrito, tem muita gente que me assiste, mas não está inscrito, hein? Aí eu fico chateada. E também deixe o seu like para o YouTube sempre recomendar os meus vídeos e as minhas lives. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.